Olá pessoal, meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O nosso objetivo aqui é ajudar você que quer aprender a estudar melhor, que quer ser aprovado em concursos públicos, mas que ainda não sabe por onde começar. Talvez você ainda nem tenha cogitado a possibilidade de se tornar um servidor público. E se esse for o seu caso, eu te peço que fique aqui comigo, que me dê uns minutinhos da sua atenção, porque eu posso te mostrar que os concursos públicos podem promover uma verdadeira transformação na sua vida profissional e, por que não, pessoal. Se você está em busca de uma melhor remuneração, de estabilidade, de mais tempo livre para sua família, para os seus amigos, se você busca um bom ambiente de trabalho, se você está em busca de realização profissional, por poder contribuir com a sua comunidade, com a sociedade de forma geral, o serviço público é uma excelente oportunidade para você. Agora, se você já estuda para concursos públicos, mas ainda não está obtendo os resultados esperados, se você não consegue ter tempo, motivação, concentração nos seus estudos, ou se você passa vários dias estudando um assunto, mas quando chega na hora da prova não consegue se lembrar de nada, calma, você chegou ao lugar certo. Aqui eu vou te ensinar dicas e técnicas que vão turbinar os seus estudos. Você vai aprender a montar um quadro de horários, a estudar por ciclos. Eu vou te ensinar a fazer boas anotações, as melhores técnicas de revisão. Todas as terças e sextas, sempre às 20 horas, nós teremos um novo vídeo esperando aqui por você. Então já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu garanto, você não vai se arrepender. Agora que eu já te contei sobre o que nós vamos conversar aqui, deixa eu me apresentar melhor. Eu sou graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E eu exerci a minha profissão durante mais ou menos uns 7 anos, até que eu decidi romper de vez com a área da saúde e enveredar pelo mundo dos concursos públicos. Você deve estar se perguntando por que eu tomei essa decisão. Afinal de contas, foram 5 anos na faculdade. E eu te confesso que esses anos não foram nada fáceis. Os meus pais tiveram que fazer sacrifícios enormes para conseguir custear os meus estudos durante todo esse período. Mas eu vou te contar o porquê da minha decisão. Eu sempre gostei da minha profissão e ainda durante a faculdade eu imaginava como seria a minha vida depois de formada. Acontece que a realidade que eu encontrei aqui do lado de fora foi bem diferente daquela que eu tinha sonhado. Eu descobri que mesmo depois de muitos anos de estudo, de trabalho, de dedicação, era praticamente impossível eu conseguir um salário justo que me permitisse ter filhos, ajudar a minha família, ter uma vida financeira confortável. Além disso, eu trabalhava sob muita pressão. Os problemas no meu trabalho eram praticamente diários e o medo do desemprego estava sempre me rondando. Eu não conseguia fazer planos de médio e longo prazo porque eu não tinha estabilidade financeira. Nesses mais de 7 anos de empresa, eu consegui tirar menos de 60 dias de férias. E olha, que foi tudo bem parcelado e era sempre muito interrompido por telefonemas frequentes com problemas urgentes que precisavam ser resolvidos naquele momento. Mas sabe o que mais me desanimava? Era ver que a maioria dos meus amigos enfrentava problemas semelhantes. Ou seja, eu não conseguia ver uma possibilidade de melhoria. Nessa época, eu já tinha feito uns 3 concursos, todos de alguma forma ligados à minha área, e eu tinha sido reprovada nos 3. Como eu sempre tinha sido uma boa aluna, eu nunca tive dificuldades de conseguir boas notas,
Comecei a pensar que concurso público devia ser tudo maracutaia mesmo, igual o pessoal gosta de dizer por aí. E nessa época, eu ainda não estava tão desanimada assim com a minha profissão. Acontece que logo no início de 2010, a minha mãe faleceu. Em menos de 2 anos, eu perdi os meus pais. O meu pai faleceu em 2008 e em 2010 eu perdi a minha mãe. E isso para mim foi a gota d'água. Eu percebi que todos aqueles anos de estudo, trabalho, dedicação não tinham sido suficientes para me proporcionar uma situação financeira capaz de ajudar as 2 pessoas mais importantes da minha vida. Naquela época, eu ainda não tinha plano de saúde e muito menos tinha possibilidade de pagar um plano para os meus pais. Aquilo me deixou realmente desmotivada. No final daquele ano de 2010, eu conheci o William Douglas. Eu não me lembro bem como foi meio por acaso, eu comecei a assistir alguns vídeos dele na internet. Nesses vídeos, ele falava sobre técnicas de estudo, sobre como passar em concursos públicos. E eu comecei a achar interessante aquelas coisas que ele dizia, começou a fazer sentido aquilo para mim. Então eu resolvi comprar o livro dele, Como Passar em Provas e Concursos. Em menos de uma semana, eu devorei aquelas mais de 500 páginas. E foi como se tivesse virado uma chave para mim. Eu entendi por que eu tinha sido reprovada naqueles 3 concursos que eu tinha feito antes. E eu fiquei fascinada por esse assunto. Eu comecei a pesquisar na internet, eu via vídeos no YouTube, eu lia blogs, eu participava de fóruns, eu comprei vários livros sobre esse tema. E o que eu concluí é que ter sido uma boa aluna e ter tirado boas notas durante a minha graduação não tinham sido suficientes para me ensinar como estudar de forma eficiente. E muito menos tinham me preparado para ser aprovada em concursos públicos. Em seu livro, William Douglas conta a história de um jovem lenhador que, depois de um dia de trabalho, tinha conseguido derrubar 70 árvores. O recorde eram 72. Animado pela possibilidade de quebrar o recorde, no outro dia ele acorda mais cedo, trabalha bastante e no final do dia conseguiu derrubar apenas 68 árvores. E aí então, decidido a quebrar o recorde no próximo dia, ele acorda ainda mais cedo. Ele trabalha muito, sem descanso, até quase a completa exaustão. Mas no final do dia, ele tinha derrubado apenas 60 árvores. Desmotivado, confuso, sem entender o que de fato tinha acontecido, ele se senta ao lado de um velho lenhador do refeitório. Esse senhor, então, vendo o desespero e o sofrimento do mais jovem, resolve ajudar. Ele se aproxima e pergunta: "Meu filho, quanto tempo você passou afiando seu machado?" Aprender técnicas de estudo, aprender como montar um quadro de horários, aprender as melhores técnicas para revisão, como fazer boas anotações, treinar fazer provas. Tudo isso significa afiar o seu machado. Muitas pessoas estudam para concursos públicos e não conseguem obter os resultados esperados. Essas pessoas simplesmente não afiaram os seus machados. Elas acreditam que para passar em concursos basta estudar muito. Mas isso não é verdade. Estudar muito é fundamental. É impossível ser aprovado em concursos sem se dedicar durante muitas horas aos estudos. Mas estudar apenas não é suficiente. Você precisa estudar de forma correta. Você precisa garantir que todos os conhecimentos estudados foram de fato assimilados e serão aplicados no momento da sua prova.
Você precisa desenvolver um mindset correto. Sem todas essas outras habilidades, a tão sonhada aprovação fica cada vez mais difícil. E eu passei um bom tempo afiando meu machado. O resultado disso foram várias aprovações. A primeira delas para a técnica judiciária do TRF da primeira região. Logo no comecinho de 2011, mais ou menos com 3 meses de estudo, trabalhando 8 horas por dia e o primeiro concurso, totalmente fora da minha área. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estudar, eu não sabia nem o que era caput. Eu precisava estudar com um dicionário do lado, onde eu ficava consultando todos aqueles termos que apareciam. E mesmo assim, lá estava eu estudando direito administrativo, constitucional, civil, penal, regimento interno do tribunal. Em agosto de 2011, eu fui dispensada do meu trabalho. E depois de pensar muito e de conversar com meu marido e com meu irmão, eu decidi que eu não ia procurar outro emprego na área farmacêutica. Eu literalmente queimei a ponte. Aquela aprovação no TRF, mesmo sem muita expectativa de nomeação, porque era um concurso para cadastro reserva, e eu fui aprovada em 19º, aquela aprovação foi muito importante para mim, porque ela me fez ver que eu estava no caminho certo, que era questão de tempo e de estudo até eu conseguir o meu tão sonhado cargo público. E eu decidi, então, me dedicar durante um tempo apenas aos estudos. O resultado foi que, em menos de um ano, eu consegui 3 aprovações. Técnica do Seguro Social no INSS, onde eu fiquei fora do número de vagas, porque era uma vaga apenas para minha cidade. Eu fui aprovada também para auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos, um cargo que eu exerci por quase 2 anos, e fui aprovada ainda para auditora fiscal na Prefeitura de Belo Horizonte, fora do número de vagas. E depois de menos de 2 anos, em março de 2013, eu fui então aprovada no concurso para fiscal do Estado de São Paulo, que é o cargo que eu exerço atualmente. Com base nessa minha experiência, eu posso te garantir que se eu conseguir estudar e aprender matemática financeira, todos aqueles direitos, contabilidade, estatística, economia, administração, finanças públicas, mais de 20 disciplinas diferentes, totalmente estranhas para mim, você também pode. Lembre-se que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar obter resultados diferentes. Então eu te espero aqui na próxima sexta-feira para darmos início à sua jornada rumo à aprovação. Até mais!